Então, boa noite. Mais cedo rezamos o terço e agora faremos então agora uma pequena exposição de um livro de C.S. Lewis. Não pretendo aqui me alongar muito, mas vamos fazer uma oração antes de iniciarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, muito bem, então é a primeira vez que eu vou falar agora mais espontaneamente. A live que eu fiz anteriormente não aparecia quase, eu praticamente era Nossa Senhora, os pastorinhos, eu falando, então era mais fácil, agora tem imagem, é um desafio, né? A ideia surgiu porque um padre amigo muito querido, que eu amo muito, muito especial para mim, sugeriu para mim um tempo atrás de que eu poderia ajudar outras pessoas, né? Eu estava pensando como fazer isso nesse tempo agora, um jeito mais que poderia se fazer seria através da live. E assim ele falava, por que eu fazia? Eu geralmente fazia algumas leituras, tirava fotos daquelas leituras, compartilhava a amigos, né? Quando se referia a sacerdote, aos sacerdotes, quando se referia aos casais, aqueles que se preparavam para o matrimônio, enfim, incentivar a santidade, né? No geral, com relação à vida dos santos. Então, bom, não sou bom nisso, já confesso para vocês, né? Mas, como diz o ditado, se a vida te dá limões, a gente deve fazer a limonada, né? Então, tentar fazer uma limonada aqui com os limões que a vida tem nos dado, né? Um pouco azedo, tudo isso que estamos passando, né? Que essa dificuldade, essa calamidade que a gente não sabe bem o que será o dia de amanhã, o que será o que Deus nos pede, mas sempre será pedido da santidade, né? Então, é uma situação, primeiro, antes de começar exatamente a comentar acerca do livro, dizer qual é o livro, né, que eu não disse ainda, parece uma coisa de filme, né? Parece uma coisa desse filme de cinema, que a gente não sabe muito bem quando vai acabar, a gente espera uma coisa assim, né, para que tudo se solucione. Bom, eu aqui estou dividindo um pouco, às vezes eu olho para cá, porque estou tentando transmitir ao vivo tanto para o Facebook quanto para o Instagram, o pessoal se dividiu, de repente depois só fico no Facebook, eu vejo que a participação é maior, então talvez fica mais fácil assim concentrar numa coisa só. Bom, e lembrar de uma coisa, né? Eu vou falar sobre Lewis, e Lewis foi convertido, né, muito por influência de Chesterton, e Chesterton dizia uma coisa que era muito bonita para esse tempo de hoje. Dizia ele, a igreja não sobrevive aos tempos, ela morre e ressuscita, muitas vezes ao longo de toda a história, porque o Deus dela sabe o caminho de volta do sepulcro. É nisso que confiamos, né? Então, dou um alô também para quem está saudando. Aqui eu acho que também a gente pode ficar bem mais à vontade. Se alguém mandar alguma coisa, eu posso tentar ajudar também a responder acerca do livro. Então, vou acabar com o mistério. O livro que eu quero falar é esse aqui. Não sei se está ao contrário para vocês aí na filmagem, mas é um livro de C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples. Também tem uma tradução que é da Quadrante, que é Mero Cristianismo. Eu até recomendaria melhor essa tradução, porque ela traz ali algumas notas de rodapé que valeria a pena, para poder entender algumas coisas que ele diz, né? Então, fica essa dica aí. Eu li esse aqui porque eu ganhei esse livro, li há muitos anos, e é um livro espetacular, né? E por que esse livro? Foi um tempo de dificuldade que Lewis também escreveu ele, né? A Inglaterra tinha saído da guerra muito, da Primeira Guerra Mundial muito afetada por tudo, enfim, aquilo que ela passou, e logo alguns anos depois, cerca de 20 anos depois, entrou na Segunda Guerra Mundial e ela foi muito bombardeada, arrasada, né? Então C.S. Lewis ele foi convidado pela BBC, pela rádio BBC, a fazer pequenas transmissões para poder falar sobre a vida cristã, né? Levar uma mensagem de esperança às pessoas. Então, eu acho que é muito oportuno dizer um pouco, apresentar esse livro. De maneira nenhuma
eu me considero um especialista, né? Nada disso, eu sou meramente um leitor. Eu vou compartilhar aqui coisas que eu destaquei do texto, vez ou outra eu vou tentar comentar uma coisa e outra, mas enfim, Lewis ele fez uma fala oral e depois ele transcreveu aquilo que ele disse de maneira mais corrida para transformar em livro, né? E o que ele quer dizer nesse livro aqui, digamos assim, de uma maneira mais geral? Ele quer que nós entendamos a razão para que então cheguemos à fé. Porque aquilo que Chesterton defendia, e ele também defende no livro, é que o homem moderno não é um homem racional que se afastou da fé. É um homem sem razão, que perdeu a razão e que, no fundo, não tem nem a razão e nem a fé. É um louco, né? Chesterton também falava, apesar de ser sobre Lewis, né? Cito Chesterton porque ele também é espetacular, né? O homem moderno perdeu completamente a razão. Então, enfim, vamos ao livro então, para a gente não demorar muito. Pretendo não me alongar demasiadamente, para não ficar uma coisa maçante, mas que seja nesse tempo de dificuldade um momento lúdico da gente aprender. Enfim, se depois der certo, a gente continua falando sobre outros livros, tentando, enfim. Vou começar aqui para não demorar muito mais. Aqui o prefácio ele explica um pouco da situação, né? Ele diz aqui uma coisa que me chama a atenção: a partir de resenhas das numerosas cartas que recebi, chego à conclusão de que o livro, mesmo imperfeito em outros aspectos, conseguiu ao menos apresentar um cristianismo consensual, comum, central ou simples, né? Cristianismo mero e simples, enfim. Se pudermos promover diretamente a causa da reunificação, aqui ele está falando das igrejas, né? A igreja anglicana, o contexto que ele vivia, a igreja católica e todas as igrejas. Se pudermos promover diretamente a causa da reunificação, talvez ao menos tenhamos tornado claro o porquê devemos nos reunir, né? Isso ele diz aqui. Já vou direto ao que interessa agora. O livro ele se divide, na verdade, por livros, né? São 4 livros e tem alguns capítulos curtos. Eu pretendo hoje falar sobre o primeiro livro inteiro, se não ficar muito longo, para a gente aproveitar bastante, né, do que esse autor tem para dar. Isso, vou tentar fazer um resumo. Bom, aqui uma autora escreveu a introdução, o nome dela é Kathleen Norris. Ela fez uma pequena introdução ao livro. Ela diz: num ato de coragem, Lewis quis contar histórias que curassem corações no mundo que perdera a sanidade, né? E isso em 1942. Essas transmissões ao vivo na rádio foram de 42 até 44, né? Esses trabalhos resultaram no convite da BBC para que ele fizesse uma série de programas de rádio sobre a fé cristã. Trabalho de literatura oral dirigido ao povo em guerra. Quão sólido devia ser ligar o rádio, que a toda hora dava notícias de morte e de destruição indescritíveis. Mas tantas notícias que estamos recebendo, né? De só parece que a epidemia cresce, mas enfim, vamos confiar em Deus. E ouvir um homem falar de forma inteligente, bem-humorada e profunda sobre o comportamento digno e humano, sobre a conduta leal e sobre a importância da distinção entre o certo e o errado, chamado pela BBC para explicar aos seus conterrâneos que no cristianismo que os cristãos acreditavam. C.S. Lewis lançou-se à tarefa como se ela fosse a coisa mais fácil do mundo, mas também a mais importante. Então, ele, de uma maneira muito simples, ele consegue falar sobre o cristianismo e atrai as pessoas, né? E isso é bem fascinante. E, na verdade, isso aqui eu quero fazer um convite para todos que fazerem essa leitura, né? Terem esse livro. Ele aceitara a tarefa porque acreditava que a Inglaterra, que passara a ser considerada como parte de um mundo pós-cristão, nunca tinha aprendido de fato, em termos simples, em que consistia a religião. Estavam completamente afastados de Deus, aquilo que Lewis acreditava. Assim diz Kathleen Norris. Então vamos ao livro 1. Eu não sei, depois vocês me avisam, mas eu acho que está ao contrário, né? A filmagem. Mas eu vou ler. Livro 1 diz: o certo e o errado como chaves para a compreensão do sentido do universo.
Lewis aqui ele começa fazendo uma constatação simples, que todos nós podemos fazer. Ele é muito simples em sua linguagem. Dizem por aí, por exemplo, você gostaria que fizessem o mesmo com você? Deixe-o em paz, que ele não lhe está fazendo nada de mal. Dê um pedaço da sua laranja, pois eu lhe dei um pedaço da minha. E, poxa, você prometeu. Essas coisas, no dia a dia, elas são ditas por todas as pessoas, cultas e incultas, adultos e crianças. Ele quer fazer uma defesa da razão. Uma defesa da razão pautada na natureza humana, criada por Deus. O que me interessa em todos esses comentários é que o homem que os faz não está apenas expressando o quanto lhe desagrada o comportamento de seu interlocutor, com quem ele está falando. Está também fazendo um apelo a um padrão de comportamento que o outro deveria conhecer. E esse outro raramente responde ao inferno, ao padrão. Quase sempre, quando clamamos o padrão, tenta-se provar que a sua atitude não infringiu este padrão, ou que se infringiu, ele tinha uma desculpa muito especial para agir assim. O que ele está dizendo assim? Aqui, quando a gente reclama de alguém e fala, puxa, isso não é justo, isso não deveria estar fazendo assim, poxa, eu te dei uma coisa, agora você também deveria me ajudar. No fundo, a gente está tentando ter um padrão do comportamento humano. E ele diz que isso aqui é quase que assim, ninguém consegue fugir. Porque quando a gente clama a isso, as pessoas, elas, no geral, elas não deixam passar. O que elas fazem? Elas pegam aquele padrão e defendem-se. Falam assim, não, na verdade eu não infringi esse padrão. É que você me deu naquelas circunstâncias tal e tal e tal, e agora são outras circunstâncias. Ah, porque eu estava me sentindo meio mal, então por isso que eu agi assim. Mas, no geral, as pessoas defendem, né? Defendem essa mesma razão central que todos nós devemos defender, né? Que existe uma natureza humana, existe um padrão de comportamento humano próprio da natureza humana. Diz ele, a intenção da discussão é mostrar que o outro está errado. Não haveria sentido em demonstrá-lo se você e ele não tivessem algum tipo de consenso sobre o que é certo e o que é errado. Se a gente não consegue crer nas mesmas coisas, aliás, acreditar, não, na verdade verificar, porque a razão não precisa de fé, né? A gente precisa só reconhecer que ela está aí, a gente vai conseguir ter um diálogo. E é isso que ele está dizendo aqui. Vamos lá. Diz ele mais à frente, se o certo não for uma entidade real que os nazistas, lá no fundo, lembrando que ele está na guerra, né? Lá no fundo, conhecem tão bem quanto nós e têm o dever de praticar, qual o sentido de dizer que o inimigo está errado? E por quê? Bom, Deus abençoe quem está falando aí. Vou tentar ir lendo também para poder ir respondendo. O que ele está dizendo aqui? Não adianta a gente querer dizer que o inimigo está errado, porque se a gente não tem um padrão de comportamento, aquele padrão que é o certo. E veja, esse padrão ele não pode ser a partir do próprio homem. Por que isso acontece? Porque isso estaremos fatalmente colocados, né, jogados à mercê da cabeça dos próprios homens. Vou dar um exemplo aqui que eu costumo dar quando falo sobre lei natural. Existe uma lei que é anterior ao homem, que todo homem deve obedecer. E uma lei só é boa de acordo que ela não contraria essa lei natural. Digamos Hitler, por exemplo, nas guerras, ele não cometeu crime algum. Puxa, mas como assim, padre? Hitler não cometeu crime algum. Não cometeu porque na Alemanha nazista ele legislou que judeu não era pessoa. Então, logo, matar judeu não era crime. Então, veja, isso foi feito por um homem que tinha uma visão deturpada da natureza humana, do seu entender. E por que ele fez isso? Porque ele tinha poder. Se a gente não apela à razão, o que vale nessa terra será sempre o poder. Né? Vamos seguir aí. As pessoas podem, volta e meia, se enganar a respeito deles, a respeito desse padrão. Da mesma forma que, às vezes, erram uma soma. Mas a existência de ambos não depende dos gostos pessoais ou de opiniões. Da mesma forma que um cálculo errado não invalida a tabuada. É certo que parece que em alguns lugares é assim, né? Não se dá para errar, né? Quando a gente erra, na verdade, é quase que a tabuada está errada, mas nem sempre consigo cumprir a lei natural. Isso é uma constatação.
a gente ofende os outros e tal, né? Vejamos que aqui ele não está falando de fé ainda, de revelação. E quando alguém me adverte de que a descumprir, me vem à cabeça um rosário de desculpas que dá várias voltas ao redor do pescoço. A pergunta que devemos fazer não é se essas desculpas são boas ou más. O que importa, até aqui, o que importa não é o certo nem o errado, é que há o certo. Né? Se a gente faz ou não, ainda não é importante. O que diz é reconhecer. A primeira coisa é conhecer. O que importa é que elas dão prova da nossa profunda crença na lei natural. Quer tenhamos consciência de acreditar nela, quer não. A gente clama, a gente pede por ela. Bom, a verdade é que acreditamos a tal ponto na decência e na dignidade e sentimos com tanta força a pressão da soberania da lei que não temos coragem de encarar o fato de que a transgredimos. No geral, a gente consegue. O que a gente faz quando a gente transgride a lei? A gente tenta apaziguar, diminuir, ponderar, tentar, enfim... a gente tenta sempre de uma maneira diluir aquilo que a gente fez, né? Porque de fato é difícil encarar a verdade. Isso está inscrito no nosso coração, na nossa natureza, né? Agora já no capítulo 2 desse livro 1, algumas objeções, escreve Lewis. Sentir o desejo, isso aqui é muito interessante, essa sacada dele é espetacular, né? Enfim, para entender o resto do livro. Sentir o desejo intenso de ajudar é bem diferente de sentir a obrigação imperiosa de ajudar. A lei moral nos informa da melodia a ser tocada. Nossos instintos são meras teclas. Então, assim, a gente não pode simplesmente ficar obedecendo os instintos. O que ele está dizendo aqui? Né? Sentir o desejo de ajudar é bem diferente de sentir a obrigação. Uma coisa é dever, outra coisa é sentir. Né? Eu vou tentar ler um pouco mais aqui para ficar mais claro, depois eu dou uma explicação se não ficar tão claro. Vocês podem dizer também se não está muito bem. Bom, o que ele manda tocar, né? O que manda tocar com os instintos, tal nota do piano não pode ser a própria nota, ou seja, aquilo que nos faz agir não pode ser o próprio instinto, porque o instinto é aquilo que a gente faz agir. Então deve ter algo anterior que nos faça agir. É um erro achar que algum dos nossos impulsos, como o amor materno e o patriotismo, são bons, e outros, como o instinto sexual e a agressividade, são maus. Tudo o que queremos dizer é que existem mais situações que o instinto de luta e desejo sexual devem ser contidos do que situações em que devemos conter o amor materno e o patriotismo. O que ele está dizendo? Tem vários instintos. O instinto materno, a mãe protegeu o filho, isso é muito comum que isso aconteça, né? A mãe protegeu a sua prole, né? O patriotismo, lutar pela sua pátria e tal, isso tudo é um instinto bom de defender as coisas boas, né? Mas o instinto sexual e a agressividade não são maus em si. Eles podem ser mal utilizados, né? Mal colocados. Mas, por exemplo, o homem que vai para a guerra para lutar pelo seu país, para lutar pela sua família, ele tem que ter um quê de agressividade, mas uma agressividade controlada, como diz Chesterton, voltando a Chesterton aqui mais uma vez, o cristão não vai à guerra porque odeia o seu adversário, mas sim porque ama, não é quem ele odeia, né? Não vai matar porque odeia, vai matar porque ele ama aqueles que deixou para trás, né? A rigor, não existem impulsos bons e impulsos maus. Voltemos ao piano. Essa ideia do piano é muito boa para a gente entender. Não há neles dois tipos de notas, as certas e as erradas. A lei moral é como um maestro que, regendo os instintos, define a melodia que chamamos de bondade ou boa conduta. Ou seja, quando nós somos bem informados, né, e agimos segundo a razão, se a gente não é bem informado, isso também a razão vai sendo deformada. Deus abençoe quem está mandando um alô, enfim, que Deus abençoe a todos. Bom, se o piano não é mau, né? Nada disso. As teclas, não existem teclas boas e más nos instintos. O que nós devemos saber fazer é tocar a tecla no devido momento. E é isso que faz a boa música, né? Se eu for tocar teclado, vai sair barulho, não vai sair música. Mas se pegarmos Chopin, né? Schubert, sei lá, um clássico tocando, é espetacular, né?
um grande pianista de hoje, a gente vê uma melodia, se a gente vê uma criança batendo, aquilo causa dor aos ouvidos, né? Faz mal para nós. Então, existe um saber tocar o piano, ou seja, existe um saber tocar a nossa própria vida, né? Como agir, como fazer, existe um certo, existe um errado, na hora certa você vai ter que ser agressivo, na hora certa você vai ter que agir com mais solicitude. Enfim, o impulso sexual é criado por Deus, faz parte da constituição humana, então isso também não há problema em admitir, né? A igreja nunca demonizou isso, pelo contrário, é um dom de Deus, né? Cada filho que vem ao mundo. Enfim, vamos continuar aqui. Apesar de haver diferenças entre as ideias morais de certa época ou país e as de outros tempos ou lugares, essas diferenças, na realidade, não são muito grandes. Se um conjunto de ideias morais não fosse melhor do que o outro, não haveria sentido em preferir a moral civilizada à moral bárbara, ou a moral cristã ou a moral nazista. É ponto pacífico que a moralidade de alguns povos é melhor que a de outros. Isso aqui gera um problemaço, né? As pessoas acham que todas as culturas são iguais, e não são, né? Lembremos um pouco da cultura inca, maia, asteca. São culturas que sacrificavam crianças, né? Mas será que a gente vai dizer assim, não, mas aquilo ali então fazia parte da cultura deles e do contexto deles? Não, de maneira nenhuma, não pode ser assim. A gente não pode admitir isso é mal em todos os lugares. Eles faziam e era algo mal, né? Então, há culturas superiores a outra. Isso deve ser ponto pacífico na nossa cabeça, né? Há uma certa tendência de politicamente correto dizer o contrário, mas não. Uma cultura é superior à outra e devemos aderir ao que as culturas têm de bom e expurgar o que as culturas têm de mal, né? Com tranquilidade. Assim, por exemplo, faz a igreja sempre. Ela entra numa cultura, aproveita do que aquela cultura tem e depois ela a purifica, né? Afastando tudo que ela tem de mal. No momento em que você diz que um conjunto de ideias morais é superior a outro, está, na verdade, medindo ambos, segundo um padrão, e afirma que um deles é mais conforme a esse padrão que o outro. Existe um padrão. Por que eu digo que matar crianças é mal? Porque existe um padrão, eles estão infringindo, né? Existe um padrão. Se as suas noções morais são mais verdadeiras que as dos nazistas, por exemplo, né? O que eles entendiam? Que a raça ariana era pura, então devemos acelerar o processo e matar aqueles que são mestiços, né? Uma ideia bem louca, mas enfim, eles colocaram em prática e dizimaram muita gente. Então, né, deve existir uma moral verdadeira, que seja o objeto que essa verdade se refere. A razão pela qual sua concepção de Nova York, ele dá esse exemplo aqui, pode ser mais verdadeira ou mais falsa que a minha, é que Nova York é um lugar real, cuja existência independe do que eu ou você pensamos a seu respeito. Se quando mencionamos Nova York, tudo o que pensamos fosse a cidade que existe na minha cabeça, aquilo que eu penso, como é que um de nós poderia estar mais próximo da verdade do que o outro? Não haveria medida de verdade ou de falsidade. O que está dizendo aqui? Que existe uma verdade. E quando existe uma verdade, a gente necessita buscar a verdade da coisa em si, não o nosso entender da verdade. Está dizendo aqui, bom, existe uma cidade de Nova York. Se eu ficar com o que eu tenho na cabeça e você com o que você tem na cabeça, ambos não vão chegar aonde deveriam, né? Não vão entender aquilo que deveriam, não vão conseguir, de fato, chegar mais próximo do que é Nova York, né? Enfim, a medida das coisas não está em nós, né? Estão nas próprias coisas. Apesar de as diferenças de ideias a respeito da boa conduta nos levarem a suspeitar de que não existe uma verdadeira lei de conduta natural, as coisas que estamos naturalmente propensos a pensar provam justamente o contrário, né? Mesmo quando a pessoa nega a lei natural, na verdade ela está arrogando a lei natural, querendo valer-se da lei natural para si. E isso já encerramos o segundo capítulo, né? Não dá rápido, se ficar alguma coisa nebulosa, vocês podem me dizer. Eu também peço o seguinte, depois deixem um comentário de sugestão, né? Alguma coisa que eu poderia mudar, melhorar,
fazer diferente, porque, enfim, como eu disse, para mim é novidade fazer isso e eu não tenho muito hábito, né? Enfim, eu sou tímido de natureza, então fazendo um vídeo fico mais contido, mas a gente pode melhorar também e depois eu vou ler os comentários, tudo, tentar responder e é isso. Bom, vamos lá, né? A gente está avançando já quase meia hora já, não queria avançar em muito tempo, vocês também digam, pode opinar e falar, deixa para amanhã mais que tudo bem, né? Mas vamos lá. O terceiro capítulo do livro 1, ele diz, o título é A Realidade da Lei. A Realidade da Lei. O que Lewis está fazendo até aqui? Ele está partindo da razão para chegar à fé, né? Porque a fé não é algo infrarracional, né? Algo de pessoas inferiores. Na verdade, a fé supõe a razão, né? Na verdade, você nunca viu um cachorro ter fé, né? Bom, alguém está perguntando qual livro? C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Eu também recomendei outro livro, que é da Quadrante, talvez seja melhor esse, Mero Cristianismo, que lá tem algumas notas de rodapé que podem ajudar na compreensão, se alguém for comprar e achar. Recomendaria essa versão da editora Quadrante. Acho que seria melhor. Bom, vamos lá, no capítulo 3. Nessa investigação, não estou preocupado com a culpa. Estou tentando descobrir a verdade. A princípio, para a gente poder sentir culpa de algo, primeiro a gente tem que entender o que é o certo. Então, primeiro a gente tem que conhecer a verdade. É isso que ele está querendo aqui. A lei da gravidade nos diz o que a pedra faz quando cai. Já a lei da natureza humana nos diz o que os seres humanos deveriam fazer e não fazem. Ou seja, quando tratamos de seres humanos, existe algo além, acima dos fatos, acima do mero fazer, né? A pedra ela não contraria a sua natureza, porque ela não tem vontade. Nós temos liberdade, então a gente pode contrariar a lei que Deus nos deu. É um mistério da liberdade, né, que nós temos. Podemos contrariar. Os seres meramente materiais, que não são espirituais como nós, eles não têm liberdade, né? Ele não tem liberdade para agir, ele faz aquilo que deve fazer. Um exemplo disso é muito claro. Por exemplo, nós não moramos em casas não fazemos casas, prédios, como há 100 anos atrás os homens faziam casas. Não estou aqui falando de beleza, porque eu acho que era até mais bonito antigamente. A arquitetura hoje está meio por baixo, né? Mas existe uma evolução. Quer ver, por exemplo, há 100 anos atrás as pessoas passavam calor. Nós hoje temos ar-condicionado, então a gente evoluiu, a gente evolui, a gente melhora as coisas, nosso jeito de ser, enfim, não o jeito de ser, no sentido, nosso jeito de estar na Terra, nesse sentido, né? A gente muda nossa existência aqui, melhorando. Mas, por exemplo, se você pegar uma espécie de aranha agora e pegar a mesma espécie há 100 anos atrás, ela faz exatamente a mesma teia que há 100 anos atrás. Talvez ela adapte o canto da parede, a árvore que ela está, enfim, mas é a mesma teia. O João de Barro faz a casa de barro do mesmo jeito que ele fazia 100 anos atrás, porque ele não tem liberdade, ele tem uma programação, digamos assim, criada por Deus, e ele não consegue contrariar aquilo mesmo. E nós contrariamos. Esse é o mistério da liberdade, né? Aqui digo de casas, mas a gente contraria, como posso dizer, contraria a moral, aquilo que devemos fazer. Não fico bravo, diz Lewis, exceto talvez por um breve momento até recuperar a razão, com uma pessoa que por acidente me faz tropeçar. Pô, a pessoa sem querer botou o pé, a gente tropeçou, a gente fica até bravo, mas a gente perdoa na hora, porque viu que foi sem querer, então paciência. Mas fico bravo com alguém que tenta me fazer tropeçar de propósito, mesmo que não consiga. A pessoa colocou um pé na minha frente, ela teve intenção de fazer aquilo ali. Porém, a primeira pessoa que efetivamente me machucou, e não a segunda, foi a primeira pessoa que me machucou. Por que eu fico mais chateado com a que não me machucou? Porque ela teve intenção de me machucar, de fazer. Às vezes, o comportamento que julgo mal não é inconveniente para mim de modo algum. Muito pelo contrário.
Às vezes, o comportamento errado ele é conveniente para nós. Deus dá um exemplo aqui espetacular. Na guerra, um dos lados beligerantes achará muito útil um traidor do lado oposto, alguém que vai lá contar, né, o que o outro país está tramando, tal, enfim, para poder invadir o país, para poder se defender. Isso pode gerar uma virada na guerra, né? Porém, apesar de usá-lo, o traidor, e de recompensá-lo pelos serviços prestados, o considera um verme em forma humana. Assim, não podemos dizer que o que chamamos de boa conduta alheia é simplesmente a conduta que nos é útil. Ou seja, aquele homem fez uma coisa que é boa para um país que está na guerra, mas mesmo aquele país acha ele uma péssima pessoa, né? Porque ele traiu o seu país, né? Ele foi contra o seu próprio país. Então, ou seja, nem sempre uma conduta útil é uma conduta boa. Isso não tem a ver aqui, né? Ele nos deixa isso bem claro. É perfeitamente verdadeira a ideia de que a segurança e a felicidade só podem vir quando os indivíduos, as classes sociais, os países são honestos, justos e bons uns com os outros. Isso é ponto pacífico. Os homens devem ser altruístas, devem ser justos. Não que os homens sejam altruístas ou gostem de sê-lo, mas devem sê-lo, devem ser bons, devem ser justos, devem viver as virtudes. É isso que ele está dizendo. Essa regra do certo e do errado, ou da lei da natureza humana, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser uma verdade, uma coisa que existe realmente e não uma invenção humana. Não são regras meramente criadas, não é isso. Começa a ficar claro, então, eu acho que já está ficando mais claro, que teremos de admitir a existência de mais de um plano da realidade, que neste caso, em particular, existe algo que está além, acima dos meros fatos comuns do comportamento humano. Algo que, no entanto, é perfeitamente real, uma lei que nenhum de nós elaborou, mas que nos sentimos obrigados a cumprir. Né? Eu acho interessante, por exemplo, uma criança, né, bem pequenininha, quando ela faz algo mal, ela logo derrubou um jarro, quebrou. Ela se acusa, né? Ela causa constrangimento. Isso faz muito lembrar o Jardim do Éden, né? Porque vê-se logo que é um filho de Adão, porque assim que Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. A criança faz alguma coisa errada, a primeira coisa que ela vai fazer, ela corre, né? Ela corre e se esconde, enfim, porque ela tem vergonha daquilo. Então, faz parte da própria natureza humana saber o que é certo e errado e reconhecer o erro. A gente reconhece o erro, só que quando a gente vai crescendo, a gente acaba criando artimanhas para fugir dele, para dar desculpas dele, enfim. Bom, capítulo 4. Vamos tentar acabar esse livro hoje. Enfim, qualquer coisa aí podem mandar, então. Algumas pessoas falando, às vezes eu esqueço de ler, mas que Deus abençoe quem está entrando. Então, livro 4. O que existe por trás da lei? Então, falamos um pouco da lei, agora o que existe por trás da lei? Desde que o homem se tornou capaz de pensar, ele se pergunta, ou seja, desde sempre, ele se pergunta no que consiste o universo e como ele veio a existir. Grosso modo, 2 pontos de vista foram sustentados. Tem mais, mas para simploriamente podemos dizer. O primeiro deles é o que chamamos de materialista. O outro ponto de vista é o religioso. Religioso aqui não ainda cristianismo. Religioso. Um acredita que nós somos meramente matéria, né? Sem uma causa exterior, fora da matéria. E existe o ponto de vista religioso que delega essa criação, delega esse ato criacional para algo que está fora da matéria. Isso tem muito mais razão de ser, né? E Lewis prova aqui de uma maneira espetacular. Não pensem que um destes pontos de vista era sustentado há muito tempo e aos poucos foi cedendo um lugar ao outro. Onde quer que tenha havido homens pensantes, os 2 pontos de vista sempre pareceram de uma forma ou de outra. Notem também que, para saber qual deles é o correto, não podemos apelar à ciência no sentido comum da palavra.
Ciência aqui é regra e relógio, né? O que a gente pode quantificar, medir o tempo, né? E essa ciência não dá, né? Vitor Júnior acabou de entrar aqui, grande amigo, ele vai lembrar justamente do que eu estou falando agora, a gente ouviu muito nas aulas de filosofia, régua e relógio, né? Então, ciência comum aqui que ele está falando não é essa ciência da régua e do relógio, para a gente poder entender o que ele está dizendo. Suponha que a ciência algum dia se tornasse completa, tendo o conhecimento total de cada mínimo detalhe do universo, conhecesse tudo, cada canto do universo. Vamos supor isso. Isso é impossível, mas vamos dizer que isso aconteça, né? Alguém está dizendo alguma coisa aqui que acabou? Será que a transmissão do Instagram não está funcionando? É isso? Se alguém puder confirmar para mim. Mas eu estou no Facebook. Se não estiver bom, vai lá para o Facebook. Suponha que a ciência algum dia se tornasse completa, né? Entender todo o universo. Não é óbvio que perguntas como: por que existe um universo? Por que ele continua existindo? E qual o significado da sua existência? Continuariam intactas? A natureza da questão é o seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhuma razão especial, ou se existe por trás dele um poder que o produziu tal como o conhecemos. Se a razão dele está fora dele. Se existisse um poder exterior que controlasse o universo, ele não poderia se revelar para nós como um dos fatos do próprio universo. Da mesma forma que um arquiteto de uma casa não pode ser uma de suas escadas, paredes ou lareiras. Isso aqui é espetacular, isso aqui é genial, né? Enfim, isso aqui é muito genial. Estou olhando aqui porque está dizendo que a live acaba depois de 1 hora, pelo que eu entendi. Então tudo bem. Então, o que ele está dizendo aqui? Bom, se você entra numa casa, eu quero conhecer quem foi que fez essa casa. Você procurar dentro da casa, naquilo que faz parte da casa, isso seria irracional, né? Não foi a escada, segundo o livro, que fez a casa inteira. Não foi a porta, não foi a pia. Não, tem uma razão exterior, né? É espetacular, ele é muito agudo no seu pensamento, ele consegue com simplicidade comunicar isso. Então, é lógico que para poder entender o Criador, nós não podemos recorrer simplesmente à mera matéria, ao universo material que nós existimos. Devemos recorrer a algo superior, anterior, né? Fora da matéria. Tudo que obtive até aqui, diz Lewis, é que a evidência de algo que dirige o universo que se manifesta em mim como uma lei que me incita a praticar o certo e me faz sentir incomodado e responsável pelos meus erros. Segundo me parece, temos de supor que esse algo é mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa conhecida. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria. E ninguém jamais viu um pedaço de matéria dar instruções a alguém. Interessante, né? Essa sacada de C.S. Lewis é muito interessante. Então, assim, a matéria ela não é por si, ela tem uma forma. Aqui entra o heliomorfismo na filosofia, mas isso aqui não precisamos entrar, né? Lewis quer dizer uma linguagem muito simples, aquilo que a gente deve fazer, enfim, e entender, para compreender melhor o próprio universo e quem nós somos. Capítulo 5, acho que é o último capítulo já desse livro, primeiro, para a gente fechar hoje. Aí amanhã a gente pode tentar continuar, né? Vamos lá. Capítulo 5. Temos motivos para nos sentir inquietos. Esse é o título do capítulo. Progredir, porém, é aproximar-nos do lugar onde queremos chegar. Isso aqui é espetacular. Se você tomou o caminho errado, não vai chegar mais perto do objetivo se seguir em frente. Para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta. Dar meia volta. E retornar à direção correta. Neste caso, a pessoa que der meia volta mais cedo será mais avançada. Aqui, Lewis está falando uma coisa muito simples, né? Chesterton dizia algo parecido, talvez Lewis aqui, de alguma maneira, citou Chesterton, né? De alguma maneira, ele aludiu a algum escrito de Chesterton, porque Chesterton disse que
o melhor jeito de seguir em frente estando no precipício é voltar para trás, né? E aqui ele está dizendo isso. Se a gente está caminhando para o precipício, para o erro, para aquilo que Deus não nos criou, contrariando nossa natureza, né? Vivendo o matrimônio como não se deve, isso tudo vai causar no fundo que infelicidade. Estamos caminhando, né? Caminhando para o precipício. E é isso que ele está defendendo aqui, né? E eu acho que é bem lógico. O que você está diante do precipício que deve fazer? Voltar para trás, né? Alguém está perguntando o livro de C.S. Lewis, né? Cristianismo puro e simples, mas eu recomendei que talvez é melhor comprar Mero Cristianismo da editora Quadrante, porque lá tem umas notas de rodapé que podem ajudar na compreensão do texto. Penso que, se examinarmos o estado atual do mundo, é bastante óbvio que a humanidade cometeu algum grande erro, né? E isso ele está falando há, 80 anos atrás, uma média aí, há muito tempo, né? Há muito tempo atrás. Então, se ele estivesse escrevendo hoje, talvez ele estaria escrevendo mais assustado ainda, né? Porque assim, o mundo parece caminhar para uma loucura, né? Chesterton dizia uma coisa interessante da loucura, que o homem não vai chegar à sanidade antes de chegar à santidade, né? É uma citação de Chesterton que eu gosto muito. Isso aqui é um outro exemplo. Um navio que parta do Brasil em direção a Portugal. Se o capitão, vez ou outra, ele não corrigir a rota, ele identificar que as ondas estão tirando ele do rumo certo, se ele não se guiar se não se nortear por uma bússola, por algo que deve orientá-lo, que não é ele mesmo, mas sim a bússola, ele vai chegar na África, ou então vai chegar no Chile, vai chegar na Argentina, mas não vai chegar em Portugal, né? Não vai chegar em Portugal, onde é a meta dele, né? Então é necessário a gente conhecer o caminho, saber onde está, onde devemos nos indicar, onde devemos nos orientar, né? E nos orientar, e vez ou outra a gente tem que dar uma olhadinha na bússola, ou seja, dar uma olhadinha na lei natural, né? A gente que é católico, que acredita em Deus, vamos olhar para a lei natural, para a lei de Deus, para a lei evangélica, e ver se a gente está cada vez mais, né, se aproximando daquilo que Deus nos pede, né? Fazer um comparativo. Tudo o que temos, diz Lewis, até aqui é alguém ou algo que está por trás da lei moral. Ele não diz de Deus ainda, né? Ele diz aqui ainda, não lançamos mão à Bíblia, nem das igrejas, nada disso, absolutamente. Descobrimos mais coisas a respeito de Deus a partir da lei moral do que a partir do universo em geral. Da mesma forma que sabemos mais a respeito de um homem quando conversamos com ele do que quando examinamos a casa que ele construiu, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Exatamente, né? A Sara que está dizendo aqui, nossa bússola é o Evangelho, exatamente. Nossa bússola dos católicos é o Evangelho, né? A vida de Cristo, é ser cristãos, é imitar a Cristo. E Lewis está dizendo aqui que... O que ele está dizendo? O universo inteiro ele é criado com vestígios de Deus, né? Então, assim, a gente vê a beleza da criação, a ordem da criação, como as coisas funcionam perfeitamente, né? Isso a gente consegue intuir Deus. Mas, quando a gente vê um homem, a gente, vendo o homem, estou tentando ler, às vezes eu me perco, mas, enfim, quando contemplamos o homem, nós conseguimos contemplar mais ainda Deus. O homem que vive a moral, né, essa lei moral que Deus nos deu, né? Caso se trate de uma puramente impessoal, Deus fosse algo impessoal, uma mente impessoal, não há sentido algum impedir que ela nos dê uma certa folga e nos desculpe. Da mesma forma que não há sentido impedir que a tabuada seja tolerante com nossos erros de multiplicação, né? Se é algo impessoal, como muitos, infelizmente, entendem Deus, né? Deus cristão, como tratam hoje, infelizmente, uma certa distância impessoal, não faria sentido algum pedir perdão. Não está ofendido, não toca ele, né? Aí ele diz aqui, ele faz a comparação majestosa, mais uma vez, ele é muito agudo no seu pensamento, como alguém que errasse
multiplicação, na tabuada, e falar assim, olha, me desculpa, tabuada, eu errei. Não, você não pede, porque você tem que se adequar àquilo que a tabuada é, que não existe outra coisa diferente. Você tem que fazer aquilo. 3 vezes 3, 9, e acabou. Né? E acabou. A gente não pode ficar negociando. Pô, me desculpa aí. Não. Né? Deus é um ser pessoal. Existe um bem absoluto. Ele deve detestar quase tudo o que fazemos. Este é o terrível dilema em que nos encontramos. Se o universo não é governado por um bem absoluto, todos os nossos esforços estão fadados ao insucesso a longo prazo. Se, no entanto, ele é governado por esse bem, fazemos-nos inimigos da bondade a cada dia, e o panorama não parece dar sinais de melhora no futuro. O bem pode ser o maior refúgio ou o maior perigo, dependendo de como reagimos a ele. E temos reagido mal, no geral mal. Deus abençoe, Marcos. O cristianismo exorta as pessoas a se arrepender e promete-lhes o perdão. Consequentemente, que me conste, ele não tem nada a dizer a pessoas que não têm a consciência de ter feito algo de que devem se arrepender e que não sentem a urgência de ser perdoados. A pessoa tem que primeiro saber, né? E por isso que a gente deve anunciar o Evangelho. Né? Deus se revela ao homem, até para revelar ao homem o que é o homem. Né? Tudo o que faço é pedir a todos que encarem os fatos. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma apologia de olhar o mundo com a razão. Essa é a sua apologia. Né? Tudo que eu peço é isso. A todos que encarem os fatos, que compreendam as perguntas para as quais o cristianismo promete oferecer respostas. Os fatos, de fato, amedrontam. Né? Se você buscar a verdade, encontrará essa finalização desse primeiro livro é espetacular. Gravem bem, depois eu vou até postar isso aqui. Né, escrito. Se você buscar a verdade, encontrará a consolação no final. Se buscar o consolo, não terá nem o consolo, nem a verdade. Terá somente uma melosidade vazia que culminará em desespero. Olhemos para o mundo, né? O mundo, ele acaba querendo ter consolação. E o que nós vemos no mundo? Desespero. Um exemplo que, para mim, acho que para os padres e quem vai ao enterro, né? Mas os padres vão a mais enterros, né? As pessoas católicas, elas têm uma facilidade de encarar a morte, né? Porque as pessoas buscam a verdade. Deus se revelou, a vida não acaba aqui. Mas as pessoas que não têm fé, você passa no enterro assim, elas estão desesperadas, sabe? Não tem um consolo da fé, não tem um consolo dessa verdade que é fundamental para todos nós e que ajuda a tirar esse medo da própria vida, né? Do que estamos passando agora, por exemplo, né? O Dom Rafael Leandro Cifuentes, ele no retiro, ele diz assim que o amor, que o sentimentalismo é para o amor aquilo que a caricatura é para o rosto. Ou seja, esse sentimentalismo vazio só de sensações, de viver somente para satisfação, para fazer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, acaba nos tirando, acaba nos afastando da verdade. E no final de tudo, não teremos nem a consolação, nem a verdade. Só teremos o desespero. Então vamos buscar, aproveitar esse tempo, né, que passamos para pedir a Deus que busquemos cada vez mais a verdade e que esse percurso aqui que a gente vai traçar com Lewis possa ser edificante para todos nós, né, e que possamos, de fato... O Padre Marcos também entrou aqui. Obrigado, Padre. Bom, que possamos nesse tempo de leitura crescer, né? Então, a minha ideia era essa, né? Uma coisa bem informal, bem tranquila, a gente falar um pouco mais sobre um pouco da esperança cristã, né? Lewis leu isso, para quem não estava, Lewis escreveu esse livro para transmitir esperança no tempo da guerra. Ele falava ao vivo na rádio BBC de Londres, né? Transmitir esperança. Então, é um modo também de transmitir esperança nesse tempo que a gente está passando por tantas dificuldades. Então, espero que tenha sido proveitoso. Perdoe minha falta de jeito com
com câmeras, né? Enfim, mas também aceito aí depois correções, aceito. Deus abençoe, Pedro. Bom vê-lo por aqui, Cláudia. Vou salvar a live. Achei que você estava falando salve Maria, mas você estava falando salve a live. Tá bom, salve Maria, salve a live. Eu vou salvar sim, pode deixar. E então eu vou amanhã continuar nesse mesmo horário de 8h30. Vamos tentar manter esse ritmo, mas eu estou pensando 3 horas de cada dia que eu for fazer, eu confirmo online, né? Para a gente continuar junto aqui. Então, espero ter sido agradável, que Deus abençoe a todos. Vou dar uma bênção final para aqueles que estão nos assistindo, para os seus familiares, também para o nosso Brasil, para que possamos enfrentar juntos essas dificuldades e sair vitoriosos, né? Lembrar que nós fazemos parte da religião do Deus que saiu do sepulcro, né? Está sempre pronto a ressurgir, a ressuscitar. Então tenhamos fé. Deus é maior do que qualquer problema, né? E nada nesse mundo, nem chinês, nem comunista, nem neoliberal, nem ninguém vai ter a palavra final nesse mundo. Quem tem a palavra final é Cristo, né? Rei do universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.